Aula 10. Trigonometria. Conteúdo: triângulo, retângulo e suas relações. Razões trigonométricas. Aplicações das razões trigonométricas. Habilidade: identificação das relações entre grandezas e unidades de medida. Utilização da noção de escalas na leitura de representação de situação do cotidiano. Resolução de situações-problema envolvendo medidas de grandezas. Avaliação do resultado de uma medição na construção de um argumento consistente e da avaliação de propostas de intervenção na realidade, utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas. Bom dia! Que bom estar com vocês novamente. Eu quero primeiramente, dar um abraço especial pelos municípios que nós estivemos reforçando, tivemos por aí essa semana. Um abraço para Manacapuru, um abraço para Novo Airão, um abraço para Iranduba. E nós vamos começar a minha aula com um fato bem interessante. Falo de trigonometria, mas antes, qual é a epistemologia da trigonometria? Vamos aqui ao nosso estado do Amazonas, porque um fato curioso nos leva e nos remota à origem da trigonometria. Nós recentemente estamos passando por um período de seca nos nossos rios. Esse fato acontece também lá no Egito, na África. Nós temos os nossos períodos de cheia e os nossos períodos de seca. Porém, nos primórdios da nossa civilização, lá no Egito, havia grandes confusões nas margens do rio Nilo, que tem o comportamento semelhante ao nosso rio Amazonas. Quando ele enche, ele consegue levar grandes nutrientes para toda a terra, fazendo com que essa terra fique frutífera. A mesma coisa acontece lá. Porém, nos períodos de seca, nós podemos plantar. E lá, um fato curioso acontecia. Toda vez que havia períodos de grandes secas, as pessoas que habitavam as margens do rio Nilo queriam se apropriar cada vez mais. Mas nós sabemos que parte da água ou parte da bacia hidrográfica ela é de domínio do Estado. E o rei, sempre intrigado com aquela confusão da população que habitava as margens do rio Nilo, instalou um problema. Como resolver? E chamou os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram as cabeças pensantes do momento, na qual problematizavam e mostravam uma solução. E a solução que os escribas daquela época tiveram foi: vamos repartir os inteiros. Está aí a grande etimologia do homem pegar a parte inteira e quebrar. Foi exatamente neste momento que nós começamos a trabalhar e que surgiu o conjunto dos números racionais. Os nossos números escritos na forma A sobre B, com B diferente de zero. E para resolver esta situação, os escribas intitularam alguns empregados do rei, dando o nome de contadores de nós. Pegaram uma imensa corda e, em pedaços constantes, eles davam um nó. E começavam a mensurar toda vez os períodos de cheia e de seca. Esses foram os primórdios da nossa trigonometria. Esse ponto marca o que eu chamo a etimologia do que nós temos hoje, dessa grande área da matemática que é a trigonometria. Vamos fazer a nossa primeira leitura? Então, como vocês estão observando, esses procedimentos marcaram o início da trigonometria. Mas o que é trigonometria? Qual é a etimologia da palavra trigonometria? A palavra
trigonometria significa medida dos 3 ângulos de um triângulo e determina um ramo da matemática que estuda a relação entre as medidas dos lados e dos ângulos de um triângulo. Tri significa 3, gono significa ângulos, metria significa medidas. Então nós estamos, a trigonometria, ela trata da medida em triângulos com relação aos seus ângulos. E um dos triângulos que mais marcaram esse estudo foi o triângulo retângulo. Olha que fato interessante. Um outro fato que marcou um grande desenvolvimento da trigonometria foi a visita de Tales de Mileto ao Egito. Por volta do ano 600 a.C., o sábio grego Tales de Mileto, Ásia Menor, atual Turquia, visitou o Egito e, a pedido do faraó, mediu a pirâmide de Quéops. Sem ao menos subir nela, sua fama de grande matemático impressionou o faraó. Por ordem do monarca, alguns matemáticos egípcios foram ao encontro do visitante e pediram-lhe que calculasse a altura de uma das pirâmides. Tales os ouviu e, com atenção, se dispôs a atendê-los imediatamente. Fato interessante, marcou uma das origens da trigonometria, a preocupação do homem em medir o tamanho. Outrora construiu sem se preocupar com o tamanho da pirâmide. Aqui nós temos a pirâmide de Quéops, e foi através exatamente desta estrutura magnífica que faz parte do patrimônio da nossa humanidade que o homem se intrigou e perguntou: mas que tamanho tem? E foi Tales de Mileto, através de toda aquela mão de obra com os contadores de nós, que eles conseguiram esquadrinhar e determinar a altura. É por isso que, quando se mede a altura, a angulação, ela corresponde a 90 graus, porque o princípio, o primórdio dessa estrutura, desse elemento do triângulo, ele foi o ponto central dessa pirâmide famosa, que é a pirâmide de Quéops. E quais foram os pressupostos que eles tiveram para se chegar a essa medida? Vamos ver qual foi a ideia que eles tiveram. E aí surgiu o quê? O famoso Teorema de Tales. Então temos tão poucas informações sobre a vida e obra de Tales de Mileto, que não podemos precisar na época exata em que viveu. Sabemos apenas que foi por volta de 585 a.C. Entre muitas demonstrações de geometria atribuída a Tales, a mais importante é a do teorema que leva o seu nome e diz o seguinte: um feixe de paralelas determina sobre duas transversais segmentos proporcionais. Foi exatamente esse teorema que Tales tinha na sua cabeça estruturado para, então, subsidiar a altura da famosa pirâmide de Quéops. Para ver como isso aconteceu, nós vamos assistir a um pequeno vídeo para nós termos a ideia qual foi a estrutura através do cérebro de Tales de Mileto e que luz foi essa que ele teve para medir a altura da pirâmide de Quéops. Vamos ver o vídeo? Matemática em toda parte. Tales de Mileto, o primeiro matemático de que se tem notícia. Ele ficou conhecido por ter descoberto uma maneira de medir a altura das pirâmides do Egito sem ter que subir nelas. A pirâmide de Quéops, chamada de a Grande Pirâmide, foi construída por volta de 2550 a.C. Media 146,6 metros de altura quando foi construída, o que equivaleria hoje a um edifício de 48 andares. Quando visitou o Egito, Tales surpreendeu os faraós ao calcular a medida da altura da pirâmide de Quéops, medindo a sombra que ela projetava no solo.
E como ele fez isso? Os triângulos semelhantes têm os ângulos respectivamente iguais. Tales sabia que se os dois triângulos são semelhantes, seus lados correspondentes são proporcionais. Tales levou em conta que uma vez que o Sol está muito distante da Terra, seus raios podem ser considerados paralelos. Quando então a sombra do bastão, o S pequeno, ficou exatamente do mesmo tamanho do bastão, H pequeno na nossa fórmula, imediatamente Tales mediu a sombra. Matemática em toda parte. Observamos, essa foi a ideia maior de Tales de Mileto. Agora eu vos trago o papiro de Rames. O que significa o papiro de Rames? O papiro de Rames, entre os cientistas, como é conhecido, ele traz uma coleção enorme de problemas onde a trigonometria se fazia presente. Esse papiro, ele é conhecido mundialmente como papiro de Hayde e encontra-se no museu em Londres. Hayde foi o arqueólogo que descobriu essa grande descoberta e nos mostrou. Então, hoje, atualmente, ele encontra-se em um museu em Londres. Então, dentre todos os antigos documentos matemáticos que chegaram aos dias de hoje, talvez os mais famosos sejam os chamados papiro de Rames, ou Hayde, o papiro de Moscou. O de Rames é um longo papiro egípcio com cerca de 1650 a.C., onde um escriba de nome Rames ensina as soluções de aproximadamente 85 problemas da aritmética e geometria. Este papiro foi encontrado pelo egiptólogo inglês Hayde no final do século XIX e hoje está exposto no Museu Britânico em Londres. O Hayde papiro matemático é uma cópia de um trabalho ainda mais antigo. Então aqui nós temos um dos exemplos dos 85 problemas que constam no papiro de Hayde. Observe aqui ao centro que existe um triângulo. Quando você vai mais para baixo, você encontra o feixe do Teorema de Tales. Quer dizer, olha as escritas que os escribas já registraram para nós. E dentre os diversos papiros que existem hoje lá na Turquia, um dos mais famosos é esse. Ok? Então, continuando a nossa ideia, e onde que entra a trigonometria na circunferência? Ela recebeu um gás. Que civilização deu um gás nesse arcabouço da circunferência trigonométrica? Foram os babilônios. E nós devemos isso ao que eu chamo de pai da trigonometria. O pai da trigonometria foi Hiparco. Hiparco é considerado o pai da trigonometria por refazer todo esse redesenho que os escribas deixaram para nós e hoje nós temos como um arcabouço teórico. Foi lá que nós temos os registros das razões trigonométricas, o que vem a ser um seno, o que vem a ser um cosseno, o que vem a ser uma tangente, o que vem a ser uma cossecante, uma secante, uma cotangente e todas as funções inversas. Graças a quem? Ao triângulo retângulo. Oriundo de onde? Oriundo da ideia de mensurar a altura da pirâmide de Quéops. Então, essa ideia de toda vez que você está tratando altura, ter uma incidência de um ângulo de 90 graus, foi oriunda da estrutura central da pirâmide de Quéops. Então, essa ideia da angulação se expandiu e através dos contadores de nós, lá daquela corda que eu falei anteriormente, o homem construiu um dos triângulos mais especiais, um triângulo retângulo com medidas de 5, 4 e 3. Mas será que foram os egípcios que realmente tiveram essa ideia ou foi alguma outra civilização que teve a ideia de executar essa triangularização? A razão de semelhança entre os triângulos. Dizemos que dois triângulos são semelhantes quando um deles, ampliado ou reduzido, é um modelo exato do outro. Isso acontece
quando os lados de um triângulo são proporcionais aos lados do outro e os ângulos correspondentes são congruentes. A palavra congruente, ela dá a ideia de igualdade. Congruos, por igualdade. Por simetria, as coisas são iguais. Era principalmente através de dois triângulos semelhantes que as antigas civilizações mostravam sua habilidade nos cálculos das grandes distâncias. Aí é que entra o mérito, grandes distâncias. Com isso, o homem conseguia esquadrar qualquer distância e calculava entre os dois pontos suas referidas posições. E com isso se orientava nas grandes navegações. Ora, oriundo pelo GPS natural. O que GPS natural era esse? Os nossos astros, as estrelas, o Sol, a Lua. Chegamos quem? Ao precursor de uma ferramenta importantíssima da trigonometria, Pitágoras de Samos. Pitágoras, datado de 530 a.C. Os triângulos retos foram assuntos dos estudos de Pitágoras, importante matemático grego que descobriu uma propriedade válida para todos esses triângulos. Pitágoras nasceu por volta de 580 a.C. na ilha de Samos, no mar Egeu, e passou parte da vida no sul da Itália, e provavelmente recebeu instrução matemática e filosófica de Tales e de seus discípulos. Quando voltou ao mundo grego, Pitágoras estabeleceu-se em Crotona, na Magna Grécia, na costa sudoeste da atual Itália, onde fundou a famosa escola pitagórica. Lembram-se da nossa última aula, onde eu mostrei a escola pitagórica? Na escola pitagórica, primeiramente, os homens se reuniam para dedilhar os instrumentos de cordas primitivos. E foi através do dedilhamento desses instrumentos de cordas que surgiram os feixes transversais. Então, primeiramente, eles se reuniram para escutar a música. Lembram do filme Donald no País da Matemática? Lá eles já retratavam a escola pitagórica. A origem do seno e cosseno, que são as ferramentas básicas da trigonometria. A escola pitagórica, fundada no século V a.C., atribuída às várias descobertas, entre elas intervalos musicais. Olha a questão da música interligada à matemática. Por quê? Porque cada um harmônico de uma nota musical produz-se uma função. Esse assunto que quase todos os nossos alunos, por que quase todos os alunos? Porque alguns perpassam por outros tipos de funções, esquecendo que a maioria delas são oriundos das notas musicais, como, por exemplo, o logaritmo. Por que o logaritmo ele é uma curva não linear? Ele é oriundo de uma nota musical, o nosso Dó. E aí é por isso que a música ela tem contribuído muito com a matemática. A arte tem contribuído muito com a matemática, porque foi através da arte que o homem consegue o quê? Desenhar toda a sua estrutura, ou seja, o modelo na prática. E depois ele simboliza através da matemática. Mas olha só, através dos intervalos musicais, surge o aparecimento das funções seno e cosseno no osciloscópio do futuro, para se estudar o som. Olha de onde surgiram as funções seno e cosseno do osciloscópio do futuro, para estudar o som. Por quê? Porque o som se propaga através de uma onda onde ele possui picos e depressões. E aí o homem atribuiu, olha, a essas ondinhas o que nós chamamos hoje de seno e de cosseno. Continuando essa etimologia da origem, olha, os membros da escola pitagórica recebiam educação formal. Que educação formal era essa? Onde constavam 4 disciplinas somente: geometria, aritmética, astronomia e música, que constituíram as artes liberais e cujo conteúdo tornou-se conhecido na Idade Média como o quadrivum, que era considerada a bagagem cultural necessária à realização da humanidade. Essa intimidade que o homem tem com coisas quadradas.
Olha, o quadrivum, do latim quadrivum, geometria, aritmética, astronomia e música. E aí chegou no que eu já adiantei, o pai da trigonometria, Hiparco de Niceia. Olha, a primeira amostra documentada de contribuição grega para o estudo da trigonometria apareceu por volta de 180 a.C., quando Hipícicles dividiu o zodíaco. Olha só, pessoal, que coisa maravilhosa. E onde que o homem teve essa ideia de zodíaco? Quando ele olhava para o céu. Lá nós temos todo um redesenho de todos os astros dos zodíacos. O homem dividiu o zodíaco em quantas partes? Em 360 partes. De onde veio essa 360 partes? Pessoal, nos dias do nosso ano normal, né? O homem começou a ter essa ideia de 360 dias. Daí a história do zodíaco está ligada ao mês, né? Em determinados intervalos de tempo, nós pertencemos a um signo do zodíaco. Essa ideia foi posteriormente generalizada por Hiparco de Niceia para qualquer círculo. Daí a ideia de dividir o círculo em 360 pedaços. Não foi o ângulo que veio primeiro, foi simplesmente as partes. Tranquilo? Então essa foi a ideia que o homem teve para tratar ou dividir o círculo em 360 partes. Continuando a nossa leitura. Entre os anos de 180 e 125 a.C., viveu na Grécia um matemático que se tornou famoso. Quem foi esse matemático? Hiparco de Niceia. Assim como a maioria dos matemáticos de sua época, Hiparco era fortemente influenciado pela matemática da Babilônia. Olha, uma nova civilização surgindo e contribuindo com a trigonometria. Como os babilônios, ele também acreditava que a melhor base para realizar a contagem era a base 60. Por que base 60? Porque essa base era usada pelos babilônios. E uma das aplicabilidades dessa base dos babilônios está aqui, olha, a questão da circunferência, a questão das 360 partes, a questão de 1 minuto ter 60 segundos, 1 hora ter 60 minutos. Isso nós devemos aos babilônios, porque o seu sistema de numeração era base 60, ou seja, constituído de 0 até 59. Hoje, nós temos o sistema de numeração base 10, tendo os algarismos de 0 até 9. Isso é que nós chamamos de sistema de base. E você que está aí com o teu celular, né? Que é uma coisa que nós não desligamos constantemente. Que base, que sistema o homem usa? O homem utiliza a base binária, o 0, 1. Né? Olha só as bases presentes na nossa tecnologia. Quando você digita um caractere, você não digitou A nem B. Se você quer escrever beleza, BLZ, você não escreve BLZ, você dá comandos e essa coisa se transforma em quê? 0, 1, 1, 1. E aí, para nós, no visor aparece beleza. Muito bem, depois de toda essa etimologia histórica da trigonometria, nós vamos agora ler só mais um pouquinho. Isso eu já adiantei para vocês, isso está com vocês. Nós vamos passar para a nossa interatividade. Vamos começar a resolver os nossos itens que eu estou trazendo para vocês. Só para continuar a leitura, para reforçar o que eu estou tratando, vamos lá na nossa leitura? Os babilônios inspiram quem? Hiparco. Os babilônios não haviam escolhido a base 60 por acaso. Por que será que os babilônios escolheram essa base 60? O número 60 tem muitos divisores. Quem são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. E pode ser facilmente decomposto num produto de fatores, o que facilita muitos cálculos, principalmente as divisões. Olha que povo safo, né? O povo muito safo. Por quê? Porque eles pensaram exatamente numa base onde eles poderiam atrelar as divisões. Foi por essa mesma razão que, ao dividir a circunferência, volta de novo a circunferência, Hiparco escolheu um múltiplo de 60. Então, cada uma das 360 partes iguais em que a circunferência foi dividida recebeu o nome de arco de 1 grau.
E se você olha para o reloginho, está aqui, né? O reloginho está lá com as suas 360 partes. Cada um é 1 grau. Então, por isso que a circunferência tem 360 graus. Então, isso eu chamo de dando corda na circunferência, né? Por que essa circunferência está tão intimamente ligada à trigonometria? Então, cada arco de 1 grau foi dividido em 60 partes iguais. E cada uma dessas partes recebeu o nome de arco de 1 minuto. Cada arco de 1 minuto também foi dividido em 60 arcos de 1 segundo. Daí, essa grande contribuição para o nosso mundo de mensurar hora, mensurar tempo. Olha só a coisa circulando em cima de toda essa situação. E aí ligado quem, pessoal? Ligado ao ano, né? 360 dias é um ano comercial e por aí vai, tem um ano bissexto. Então, toda essa coisa, toda essa etimologia, ela foi muito bem pensada por civilizações anteriores à nossa. Que bom que eles fizeram isso conosco, né? Porque nós vamos tendo a verdadeira, ou tendo o verdadeiro significado do porquê usar a circunferência na trigonometria. Qual é a contribuição que ela tem. E eu chamei isso de dando corda na circunferência. Ok? Continuando a nossa informação. Com uma circunferência de... Aí aparece 3.600. Poxa, esse zerinho não é um zero, é um símbolo de grau. Com uma circunferência de 360 graus, leia-se 360 graus, ficou fácil criar uma unidade de medida para os ângulos. O ângulo de 10 é um ângulo que determina um arco de 10 em qualquer circunferência com o centro e vértice desse ângulo. O ângulo está parecendo de 900, não é? Mais uma vez, a bolinha caiu, né? Isso acontece. Sobe a bolinha, 90 graus. É um ângulo que determina um arco de 90 graus em qualquer circunferência, com centro e vértice desse ângulo. Tranquilo? Então é por isso que o homem centrou a circunferência no plano cartesiano, porque ele faz uma análise analítica de toda a estrutura da circunferência. Então, quando ele montou a circunferência no plano cartesiano, o que aconteceu? Linkando todas as unidades, tem o raio, que é o elemento da circunferência, tranquilo? O raiozinho, esse raio de uma unidade. Por que uma unidade? Por estar mais próximo, o homem gosta de trabalhar com coisas próximas, e toda vez que o homem pensa em intervalo, ele pensa no intervalo 0,1, que é o que está mais próximo dele. E daí caracteriza uma circunferência trigonométrica. Beleza? Passamos por essa leitura, passamos pela história, agora eu estou com significado na minha cabeça, o porquê que aparece tanta altura no triângulo retângulo, porquê que aparece 90 graus no triângulo retângulo, porquê que aparece circunferência ligada aos problemas trigonométricos, certo? Eu vou dar continuidade a essa aula, não se desespere, aula de trigonometria nunca pode ser só em uma aula. Guarda esse material que eu vou chamar de novo na nossa próxima aula e nós vamos continuar a resolver os nossos exercícios. O meu muito obrigado, o meu grande abraço do Estudo de Manaus bem caloroso e espero vocês no próximo sábado com continuidade do nosso aulão. Um beijão!